Boa noite. Boa noite. Nós estamos aí nos preparando para a nossa live semanal. Boa noite. Aí o André já chegou na conversa também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, André. Tudo certinho? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. A gente vai entrando aqui, a gente vai esperar um pouquinho a mais aí para ver quem está chegando aqui na nossa live também. É a nossa live semanal. A gente tem realizado essa proposta aí dentro do projeto da Folha de Valinhos nesse ano. A gente tem conversado com muita gente boa, com muita gente interessante, de diferentes setores aí da nossa cidade. A gente já recebeu o vereador Franklin Duarte, presidente da Câmara Municipal. A gente já recebeu a Mônica, da Associação do Turismo. A gente já recebeu o padre Dalmírio. A gente já recebeu o Gerson, a Silvana, algumas pessoas que já passaram por aqui, a Cibele, e já nos inspiraram aí com as suas histórias, já nos inspiraram aí com as suas experiências, e a gente tem tido essa proposta. E hoje a gente recebe o André Reis, ele que é o diretor executivo do Grupo FV. Então, hoje a nossa live é com o chefe. Então, ó, coloquei uma camisa, eu passei um gel, passei um perfume. Pessoal que acompanha a gente aí nas redes sociais, vai devagar comigo hoje, porque hoje eu estou batendo papo com o meu chefe, tá bom? A gente tem que deixar as regras claras, né, André? Isso aí, não estava tanto, não. Eu acabei de tomar banho, eu nem me preparei tanto, eu não sabia que era uma coisa assim, black tie e tal. Tem uma camisa aqui, o cabelo estava até secando aqui, meio nervoso um pouco, mas estamos aí para fazer uma live, passar umas informações. Claro que tudo é desafio. Para mim está sendo desafio hoje. Você viu lá na gravação do jornal, na parte da manhã, né? Esses enfrentamentos que a gente tem que fazer, não só com relação à tecnologia, mas com aquilo que é, muitas vezes, limitação da gente, né? Natural. Essa é a primeira vez que a gente faz um bate-papo assim, ao vivo, né? Eu sou acostumado a falar em público, não tem problema de falar em público, não. Mas dessa forma aqui que nós estamos fazendo, é a primeira vez. É diferente, a gente vai aprendendo, né? Bom, os desafios aí que tiram a gente da zona de conforto. Aproveitando, né? A gente tenta interagir com o pessoal que nos acompanha. Deixa eu pedir para você também compartilhar esse nosso bate-papo aí com as suas redes sociais, tá bom? Vai nessa setinha aí no canto do seu telefone, não sei se é uma seta, é um avião, mas compartilha aí com os seus contatos para que mais pessoas também acompanhem a gente nesse bate-papo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a Folha de Valinhos, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre o jornalismo na nossa cidade, e a gente vai falar um pouquinho também sobre os planos futuros aí para o Grupo Folha de Valinhos em nossa cidade, porque a gente tem buscado aí a cada dia, não é, ter novas alternativas, novas maneiras, né, de estar em contato, de interagir com as pessoas da nossa cidade, mas sempre com a seriedade, com o compromisso, com o jornalismo sério, levando até você as principais informações aí da nossa cidade também. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente já tem um grupo aí. Eu não consigo acompanhar todo mundo, mas eu vou registrando um abraço aí, tá bom? Rodrigo, Bru Lima, Cássia, Silmara, Rúbia, Ana Paula Moretti. Valeu, Ana Paula. E tem uma galera aqui, ó, acompanhando a gente. Eu não vou conseguir registrar o nome de todo mundo, mas eu já quero deixar o nosso agradecimento, o nosso abraço, tá bom? Vai compartilhando aí também, e a gente vai poder falar um pouquinho. Sem mais delongas, André, vamos conversar um pouquinho aí sobre o jornal. Antes da gente falar do futuro, vamos falar do passado. A minha filha assiste um desenho e ela sempre fala para mim: pai, sem passado não há futuro. E aí a frase ficou na minha cabeça, volta e meia eu lembro disso. A gente só pode olhar para frente, olhar para o futuro, reconhecendo a nossa história, né? A Folha de Valinhos é o jornal mais antigo da nossa cidade, o mais tradicional da nossa cidade, uma das empresas mais antigas da nossa cidade. Existe um valor agregado muito importante nisso, né? Eu queria que você contasse aí para a gente um pouquinho a história do jornal, como que começou a Folha de Valinhos, que agora em maio completa 53 anos. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos aí que nos acompanham através dessa live.
dessa primeira live minha, primeiro aí com você. Primeiramente, agradecer você. Você acabou assumindo esse desafio aí de fazer a Folha adentrar aí nas novas mídias, nas redes sociais, com as lives, lá com aquele desafio com a VV8, do Dr. Flávio. E hoje, eu acho que é de suma importância a gente também falar o que nós estamos buscando, o que nós estamos caminhando aí para o futuro. Mas para olhar para o futuro, a gente tem que fazer essa reflexão um pouco do passado. Como você disse, a Folha de Valinhos hoje é o jornal mais antigo em circulação da cidade, prestes a completar 53 anos. Para uma empresa normal, de qualquer segmento, chegar a 50 anos já é uma dificuldade, principalmente no Brasil, que a gente vive. Oxalá, uma empresa de jornalismo, né? Uma empresa que edita jornal. Semana passada, a Folha de São Paulo completou 100 anos, o Correio Popular caminha para 100 anos, e se você mapear no Brasil, são poucas. E, graças a Deus, eu tenho a graça, né? E é por ele mesmo, eu tenho certeza, de estar à frente do mais antigo semanário da minha cidade. É um trabalho sem hercúleo. A gente sabe que não foi fácil, desde a constituição do jornal, lá em 1º de maio de 68, né, quando Mário Augusto e um grupo de amigos dele lá se reuniram para fazer o jornal. Valinhos estava sem veículo de comunicação. E na história política de Valinhos, desde a emancipação, e até um pouquinho antes da emancipação, em 55, a cidade sempre foi dividida. E os veículos de comunicação, né, sempre foram ligados a grupos políticos. Até antes da Folha de Valinhos, o mais antigo em circulação era o jornal que chamava o Município. Ele pertencia, então, aos chamados lá Paragatas. E a Folha de Valinhos, quando houve essa mudança de governo, lá nos anos de 68, esse grupo precisava de uma voz perante a população. Então foi criada a Folha de Valinhos, claro, com esse viés até, mas prestando serviço. Eu acho que independente, aqui no Brasil a gente tem muito disso, sabe? De falar jornal é de grupo X, grupo Y, e a escola de jornalismo nossa é a escola americana. E lá nos Estados Unidos é normal jornais, revistas pertencerem a republicanos, pertencerem a democratas. Aqui que a gente fica nessa trollagem toda aí quando você fala de veículo de comunicação. Mas a Folha nasce no 1º de maio de 68 e desde então tem um círculo aí virtuoso, né, de caminhada, de grandes desafios, né, que não é só esse desafio do momento atual, mas enfrentamos grandes desafios. E muitos amigos nossos aí, né, da escola de jornalismo local, né, Fernando Ávila, Roseli, o saudoso Haroldo Pazinato, que era o nosso fotógrafo. A Folha de Valinhos tem história. E de uma forma ou de outra, a gente acabou chegando a esses 53 anos porque estiveram à frente do jornal pessoas. Nada é feito até hoje, com toda a tecnologia, com toda a evolução, ainda que se fale muito, inteligência artificial e robotização, são pessoas que estão por trás. E as pessoas que refletem o sentimento, né? E o jornalismo local ele não perde a importância. Sobretudo, nesse período de pandemia, o jornalismo local ganhou muita importância. Eu cheguei ao jornal, para vocês terem uma ideia, em 1980, Ismael. Eu tinha 12 anos. Eu fui entregador do jornal, né? Eu era moleque de tudo, e o Fernando precisava lá de alguém para entregar o jornal aos sábados, e, para mim, ganhar um dinheirinho extra no sábado era importante. E eu fui ser o entregador de jornal. Na época, eles falando da década de 80 do século XX, o jornal imprimia, tinha uma tiragem de 12 mil exemplares. A cidade não tinha 40 mil habitantes, e nós espraiávamos o jornal por toda a cidade. Era um jornal bem lido, mantido pela publicidade, né? Assim como é hoje, nós não temos preço de capa, mas eu cheguei ao jornal em 1980 como entregador e depois fui trabalhando lá na parte administrativa, avancei alguns degraus lá dentro, fui fazer a faculdade de jornalismo e depois, no momento aí de outros desafios, eu acabei deixando o jornal, mas num sonho meu, né, no meu íntimo, que eu ia ter um jornal meu aqui. E Deus cumpriu uma promessa comigo, né? Eu saí da Folha de Valinhos, conversei com o Bissoto, que era então dono, né? Tinha feito uma proposta de uma reformulação, a Folha estava lá perto dos 35 anos, e a gente acabou se acertando, eu deixei o jornal, eu era o diretor de redação do jornal aos 20 e poucos anos, né? Era um outro desafio para mim, e aí eu aceitei sair do jornal para avançar num outro projeto. Em 93, né? Eu, juntamente com a Roberta de André e a família Almeida, nós criamos o Terceira Visão. Aqui na cidade, naquele período, havia 2 jornais, Jornal de Valinhos e Folha de Valinhos.
E aí a família Almeida queria, então, o seu Luiz de Almeida, né, um abraço para ele, para o Thales, e vieram com esse desafio para nós. E lá nós aceitamos o desafio de colocar a terceira visão, no sentido de ter um outro eixo visionário no jornalismo local para a cidade, dividida ou polarizada, né, em Folha de Valinhos e Jornal de Valinhos. E nós montamos a terceira visão. E o grande desafio daquela época, Ismael, era já fazer um jornal diferente no formato. Eu gostava muito, numa viagem que eu fiz para o Sul, e de conhecer um pouquinho dos jornais lá do Rio Grande, o formato germânico, que a gente chamava, né? Ou o tabloide berlinês. E lá, naquela época, quando em 93 nós fomos fazer o Terceira Visão, não havia máquina com bitola para fazer aquilo. E nós já aceitamos a Tia Roberta de projetar o jornal para aquele formato. E nós fizemos várias edições do jornal naquele formato. Então, lá atrás, já havia esse sonho, que hoje a Folha de Valinhos está no berlinês, né? E de fazer um tabloide, ergonomicamente falando, mais fácil de manusear, mais fácil de você editar o conteúdo ali. Então, mais ou menos, sinteticamente, essa é a minha história. E me perdoe aí outros que passaram, a Cláudia Bissotto Lombello, que passou pelo jornal, o Tito Stopiglia, e vários outros que passaram lá, fizeram histórias junto com a gente no jornal, né? Então, isso é importante, porque tudo é crescimento, né? Com certeza. Você falou um pouquinho da sua trajetória, né? De que você começou ainda um pré-adolescente entregando jornal. E aí eu queria que você falasse a partir do ponto de vista quando você assumiu a direção do jornal. Daí para frente, quais foram os desafios que surgiram e quais desafios você conseguiu superar e também deu a sua contribuição para que a gente mantivesse esse veículo de comunicação aí nos nossos dias. Tá. Eu vi aqui que o meu amigo Tiago Faria entrou. Abraço, Tiago. Para todo mundo aí, eu não estou acompanhando quem está entrando na live, mas agradeço aí a participação. Em 2005, surgiu para mim, eu também sempre fui ligado à política da cidade, né, Ismael? Sempre fui ligado, eu gosto demais da cidade, me embrenho em fazer projetos e propostas e tal, mas eu havia deixado o governo, foi o último governo do prefeito Vitório, eu também precisava fazer alguma coisa, né? E, primeiramente, eu fui, a convite da Roberta e da Roseli, junto com elas, fundar a R2, né? E lá eu fiquei alguns meses com elas na assessoria, fazer assessoria de imprensa, que era algo também novo, inovador aqui na cidade, lá em 2005. Aí, num momento que eu estava andando a minha história lá com a Roseli e com a Roberta, o João Carlos Visiac me convidou para formar uma sociedade e nós arrendarmos o título Folha de Valinhos com o Bissotto. Então, nós montamos uma sociedade, criamos, então, a Polité Editora e começamos a editar a Folha de Valinhos num processo numa ação de aluguel da marca, né? Nós alugamos a marca e ficamos editando. E era desafiador, porque pagávamos o arrendamento da marca, tínhamos que captar publicidade, tínhamos todas as despesas. E como fala um amigo meu, o Eduardo, eu estou aprendendo, né, a empreender e a ser empresário. Muita coisa eu queria simplesmente, no campo ideológico do jornalismo, fazer o bom jornalismo. E uma vez o Fernando Dávila, antes dessa fase, né, 2005, o Fernando falou assim para mim, eu estava na faculdade, eu nunca me esqueço, André, ideologia não enche barriga. O que enche barriga é anúncio no jornal, né? E isso eu nunca me esqueci. A gente sabe que é assim que funciona. Independente de publicidade ou não, o jornal precisa circular. E a gente sabe que quando o jornal circula sem publicidade, você vai ter problemas 20 e poucos dias adiante, quando as despesas aparecem. Mas ali foi tudo aprendizado. E nós ficamos com o arrendamento do jornal, eu acho que por uns 6 anos. Aí depois houve uma proposta de compra da própria marca, eu adquiri a marca com outro sócio, né? E hoje eu tenho o jornal praticamente meu, a marca Folha de Valinhos, né? Que é uma marca registrada no INPI, ela pertence a mim, e nós editamos o semanário mais antigo da cidade. Nesse desafio todo, antes até de 2005, Ismael, importante lembrar, os jornais nos anos 90, eles passaram por uma completa crise, e era a crise do papel. Né? O papel era muito caro. Até hoje, o processo de impressão de jornal, para quem não conhece, ele é caro, porque a maior parte dos insumos eles são importados. Mas o papel, naqueles anos 90,
ele teve uma alta muito grande, era papel importado, e poucos jornais de interior, como é o caso da Folha de Valinhos, sobreviveram àquela crise. Nós passamos os anos 90, entramos nos anos 2000, do século XXI, com vários desafios. Então, nós assumimos aí esses desafios, e a publicidade, naquela ocasião ainda, no século XX, aí, era dividida, que a gente sempre falava assim, era o mesmo bolo publicitário da cidade, dividido por 3 jornais. Nós, o Jornal de Valinhos e a Terceira Visão. E, de repente, havia algumas revistas de clube, Valinhos fazia dele, o Country fazia, e que a gente não tinha assim como um certo concorrente. Né? E o mundo vai avançando, a tecnologia vai avançando. Eu acho que um dos grandes erros estratégicos meu com relação ao jornal foi não entrar na internet mais cedo. Né? Lá para os idos de 2005 já havia condição, mas os projetos de portais de conteúdo ou de notícias, eles eram caros. Né? Nós entramos até um pouquinho mais tarde, lá para 2010, se eu não me engano, e nós avançamos. Aí nós continuávamos a editar o jornal no formato standard, que era aquele formato grande, que alguns jornais da cidade até editam hoje, e lá na frente a gente acabou optando, né? A Rebeca, minha filha, estava comigo, vamos contratar um escritório de designer para projetar o jornal, porque embora a gente tinha um diagramador no jornal, a visão de quem projeta, faz projeto gráfico é diferente. E nós contratamos o escritório de São Paulo, criou-se um projeto novo para fazer o Berlinê, e aí nessa época já, né, em 2015, 2014 para 2015, já havia no interior, aqui na nossa região e na capital, máquinas com bitola que produziam, né, imprimiam o jornal nesse formato, no formato Berlinê. Esse foi um dos principais desafios, assim como lançar a plataforma nossa digital, o portal de conteúdo, o www.folhadevalinhos.com.br, e juntamente arriscar, né? Na época era arriscado, porque na concepção de um projeto gráfico novo, vem no bojo dele toda a reformulação dos formatos de publicidade. As agências de publicidade aqui da região trabalhavam com poucos jornais Berlinê. Sempre tinha jornal tabloide para o interior aqui, mas que era a redução do standard. Então, a publicidade, na proporcionalidade, se adequava a esse formato. Mas no Berlinê, não. Ele tinha que se adequar ao formato que nós estávamos trazendo para cá. Desde a primeira edição, o jornal foi hiper bem aceito. Ergonomicamente, quem pega o jornal numa padaria para ler, porque o jornal é gratuito, então a gente tem essa experiência de acompanhar. A pessoa senta, não é aquele folhão grande que toma toda a mesa, lê tranquilamente o jornal, leva para casa, não ocupa tanto espaço, e assim vai avançando, Ismael. Eu acho que, resumidamente, também essa fase entre assumir toda a direção do jornal, ter alguns desafios, e entre um ponto e outro, né, de fazer a edição do jornal, eu avançava com essa passagem minha pelo poder público também, e uma das coisas que eu pedi muito para Deus nesse processo de mudança, até de governo, eu precisava tomar rédea da minha vida. Eu sempre levei projetos para o governo, né? E faço de muitos. Eu faço porque gosto da minha cidade. Fui secretário de Cultura, fui chefe de gabinete, secretário de Desenvolvimento Econômico, mas eu tenho uma paixão pelo jornalismo, pela comunicação, pela forma de levar a informação até o cidadão. Esse é o grande desafio para o jornal local, assim como é para a grande imprensa, né? E lá atrás, quando a gente estava na escola de jornalismo, esse é o grande toada do momento, né? A gente discutia muito o domínio, né? Aqui não quero entrar em política, nem política nacional, nem política local, mas o domínio das famílias que dominavam a mídia no Brasil. Né? Eram 6 famílias aqui no eixo Rio-São Paulo, que eram os mesquitas, os frias e os marinhos lá. Depois no Nordeste tem um grupo, e no Sul tem um grupo forte, que é o RDS. Né? E esses grupos também hoje tentam se refazer, porque muito da publicidade, principalmente do campo do imóvel e do automóvel, acabou migrando para essas plataformas digitais. O que era o forte dos jornais aos finais de semana, né, que eram os classificados, hoje a gente vê minguado. Mas hoje o desafio é entender como que a comunicação está se dando, porque o mundo inteiro está ficando na mão de duas grandes empresas que não querem falar que são empresas de mídia, que se chama Facebook e Google. Semana passada, na Austrália, um grande avanço com isso. Né? O parlamento lá ditou uma lei que o Google vai ter que pagar por conteúdo que as pessoas pesquisam dos jornais deles lá. Na Europa tem essa grande discussão, os Estados Unidos faz essa grande discussão. Aqui no Brasil dá uma abafada nessa discussão. Mas esse é um dos grandes desafios, porque nós produzimos conteúdo que o jornalista, que é o próprio
cidadão que tenha legitimidade para apurar tecnicamente uma informação, buscar tudo aquilo que envolve a construção da notícia. Na faculdade, a gente tinha uma aula que era O Homem de Marte, né, que é um livro, né, que o Marcel Scheider era um professor, e a gente leu esse livro que era sobre o Homem de Marte, né, que muitas vezes você não está lá, você tem que, muitas vezes, reconstruir a história, a factualidade, porque você não presenciou, você não é testemunho ocular. E o jornalista tem isso, tem que ir lá, investigar, entrevistar, falar com o delegado, falar com o juiz, falar com o prefeito, falar com o vereador, para construir a história do jornalismo, né? E hoje em dia, com redes sociais, as pessoas que dão furo em... Faz atual. Hoje eu citei até para o Dunga Santos de manhã, acontece um acidente de trânsito, né? Num cruzamento. O motoqueiro passou, bateu, e aí a pessoa está lá com o celular dela, né? E o motoqueiro faleceu. Ela já põe a foto, diz que o acidente, o motorista matou o motoqueiro, né? E muitas vezes não se tem o cuidado de entender que na dinâmica do trânsito, muitas vezes tem as regras do trânsito. E o motoqueiro infringiu uma regra de trânsito. Então, o jornalismo, eu fui bem simplista nesse meu exemplo, para entender que muitas vezes as pessoas, no afã de querer mandar uma notícia para frente, mandar uma informação para frente, não entendem que por trás do jornalismo sério tem investigação, tem checagem, porque tem toda uma precaução. Eu sempre falo assim, quando a gente põe o jornal na rua no sábado e sobe as notícias para o nosso portal, nós temos um endereço lá no expediente. A justiça vai nos achar, quem for de direito vai lá buscar a quem é o responsável pela informação e vai, se tiver que fazer uma cobrança sobre alguma publicação, vai nos fazer, tal, mas não tem direito. E nas redes sociais? Se você quiser cobrar alguém de alguma coisa, imagina a dinâmica que é, porque você tem que começar a fazer uma investigação de IP, de protocolo, aquelas coisas de celular, tudo, né? Mas nós temos uma responsabilidade muito grande e as fake news, eu acho que elas vieram ao mundo para fortalecer o próprio jornalismo. É isso que eu penso. Hoje, eu acho que a luta contra a fake news, ela realmente ajuda o jornalismo, né? Isso. Porque uma vez eu ouvi um exemplo de que a gente conhece uma nota, né, uma cédula falsa, se especializando na original. Sim. Então a gente não estuda a falsa, só que a gente conhece profundamente a original. É dessa maneira que a gente identifica a falsa. Eu acho que em relação à informação, a conteúdo, vai na mesma direção, né? Vai na mesma direção. Isso vai ajudar a gente. Talvez hoje a gente ainda está vivendo muita mudança, não é, de informação, da maneira de se fazer, mas eu acredito aí que num tempo próximo a gente vai conseguir filtrar melhor essas informações, né? Você pontuou que a mudança de formato do jornal foi algo importante, né, que aconteceu, juntamente com a criação do portal de conteúdo na internet, que é o folhadevalinhos.com.br, onde a gente também abastece ali diariamente, né, com informações da nossa cidade, da região metropolitana de Campinas, de São Paulo, Brasil e mundo, né? E agora, André, a gente está de novo diante de novos desafios da tecnologia, não é? E a tecnologia também é assim, ela promove mudanças a cada dia tem novidades, e aí eu gostaria de saber quais são as mudanças que hoje, que nesse tempo, a tecnologia tem influenciado para o jornalismo da Folha de Valinhos. Olha, Ismael, o grande desafio para o nosso jornalismo local, recentemente eu fiz um curso da Abrage sobre a reconstrução do jornalismo local, né? O grande desafio para nós, num primeiro momento, como gestor da empresa jornalística, é entender o novo modelo do negócio do jornalismo, né? Uma vez que a publicidade ela migrou para outras plataformas, para outros ambientes, né? E nós continuamos com esse desafio. Eu entendo assim, nós editamos todo fim de semana nossos jornais, uma tiragem de 5 mil exemplares para uma população de 130 mil habitantes. Depois a gente sobe o nosso conteúdo para o portal de conteúdo, onde ali, pelo Google Analytics, a gente já tem uma presença, né, na vida do valinhense aí, perto de 65 mil views únicos mês. Então, são 65 mil, 60 mil visitantes mês que acessam o nosso ambiente digital para isso.
Fora isso, no sábado, a impressão, o impresso, gera-se o flip dele, né? Aquela edição que nós distribuímos pelas listas nossas do WhatsApp, aproximadamente 3.000 pessoas recebem aquela edição, que cai naquilo que a gente hoje sabe que os smartphones funcionam bem quando cai ali para eles acessarem esse tipo de conteúdo. Mas a gente também tem que entender que nós temos um público ainda muito tradicional, muito antigo, que ainda quer o jornal de papel, o tangível. Ele vai lá na porta, só lá na porta do jornal, nós chegamos a distribuir 1.000 exemplares lá todos os sábados. E abrir mão desse público, né? E muitas vezes a pessoa não tem a informação, ou quando acessa o jornal pelo celular, no flip, as letras são pequenas demais, não consegue ler direito, ou mesmo lá no site, né? Porque como o site ele tem um conteúdo muito vasto, muitas vezes ele não tem a pontualidade que o jornal impresso, já resumido, daquilo que aconteceu durante a semana, lhe oferece, né? E eu respeito muito esse público, que até hoje eu vejo lá na porta, tem gente, e muitas pessoas aí não sabem, que há mais de 20 anos, mais de 30 anos, eu sei que muita gente vai perdendo naturalmente ao longo do trajeto da vida, mas que pega o jornal lá na porta do jornal. E esse público leitor eu respeito muito, porque ele, independente dele só consumir a notícia e não olhar o anúncio para fazer o negócio, né? Porque o anunciante ele quer que o anúncio dele saia no jornal ou em rede social e que o telefone toque, ele faça negócio. Mas é esse leitor, que é o mais tradicional nosso, que nós entendemos, ao levar esse jornal para casa, você não vai fazer negócio, ele deixa em cima da mesa, no final de semana, o filho visitando, o neto visitando. Claro que hoje nós estamos nessa contenção, né, por causa do isolamento, mas muitas vezes o neto vê uma oferta de emprego, um carro que vai ser vendido. Então, ele faz o negócio, independente do pai ou da mãe que pegou o jornal lá, que levou para casa. Faz. Eu tenho o seu Edgar Giampaoli, ali no cruzamento da Avenida dos Esportes, com 11 de agosto, todo sábado, ele pega lá com as entregadoras nossas, a Carol e a Cláudia, ele pega 6 exemplares. Aí, poxa vida, o que o Edgar faz com 6 exemplares? Olha a preocupação dele. Primeiro que ele pega o jornal dele, dele, depois acho que tem para o Cássio e para o César, que leva para os filhos, e depois tem 3 vizinhos dele que ele leva, um para cada um. Isso é importante. Isso que, para mim, tem um pouco do senso de comunidade, que nós acabamos perdendo no tempo. Eu me preocupo com o outro, né? Eu pego o meu jornal aqui e várias pessoas na porta fazem isso. E às vezes as pessoas falam, poxa, André, o velhinho lá pegou, o velhinho no bom sentido, tá? Ele pegou 10 jornais, você dá 10 jornais para ele levar embora, mas muitas vezes o entregador nosso, que faz o ponto a ponto, não chega na casa que essa pessoa chega. Eu ainda acho importante isso. Agora, vamos entrar então nessa ideia do campo da tecnologia. A plataformização da vida, né, que é uma discussão que os teóricos, eu acompanhei uma discussão lá na PUC do Rio Grande do Sul, ela está acontecendo. Né? Hoje, tudo é plataforma. Você tem a plataforma tal? Então, nós estamos numa plataforma digital chamada Instagram, fazendo uma live para um público X. Nós vamos fazer uma live no YouTube. Agora tem o Clubhouse. Nós temos uma plataforma que faz e promove eventos. Nós temos uma plataforma que gerencia os recursos financeiros de uma empresa. A plataformização da vida está acontecendo. E numa pós-graduação que eu fiz em São Paulo, no Instituto, no Itaú Cultural, o Teixeira Coelho, que é um dos professores que eu admiro muito, que é um dos grandes da cultura no Brasil, ele diz que, ele tem um livro, né, que o smartphone é o nosso segundo cérebro. E de fato é, né? Porque muito da nossa memória, que era para estar guardada aqui, acabou sendo levada para o smartphone, acabou sendo levada para uma plataforma, né? Um display, que muitas vezes aquilo que podia ser tão mais apurado pela memória acaba não sendo porque nós guardamos aqui no smartphone. E ai de nós se perdemos o smartphone. Nós dormimos com ele, nós acordamos com ele. Isso é totalmente errado. Isso não entro nessa discussão aqui, mas vamos pegar um exemplo clássico, viagem. Antigamente você levava a máquina fotográfica ou você comprava um filme de 12, 24 ou 36 poses e fazia isso. E você segurava muito, às vezes você tinha uma imagem muito bonita, você queria fazer, mas, puxa, se eu fizesse eu perco outro passeio, e você tinha um limite para fazer. Hoje não.
Você sabe que o smartphone você pode fotografar, dependendo da memória, você fotografa o mundo. E você não curte a viagem. Você não leva para o imaginário coletivo a imagem que futuramente você podia buscar ali e falar, poxa, eu lembro. Você tem que buscar no smartphone. E muitas vezes ela não se transforma num álbum físico, e muitas vezes a visita que vai na sua casa não vai ter acesso a essa imagem da tua viagem, do batizado, do casamento, né, mas eu fiz lá no digital. Muitas vezes o mundo tem, eu acho que a tecnologia vem para encurtar distâncias, vem para mediar relações, mas ela tem alguns danos assim que lá no longo prazo é que nós vamos acabar entendendo isso. E a plataformização da vida é isso. Mas o jornal também tem que seguir o teu caminho. E nós optamos, sim, por entrar com um portal de conteúdo, por entrarmos nas redes sociais, por fazermos esse papel de mediadores, daquele resumo, né, do acontecimentos e dos fatos principais locais, mas com toda essa responsabilidade do jornalismo. Queria que você falasse um pouquinho aí a gente pode até fazer a dobradinha, mas que você falasse um pouquinho dos novos projetos aí da Folha de Valinhos, usando, né, dessa tecnologia e dos diferentes públicos, né, para que a gente possa continuar levando informação até os nossos leitores, ouvintes e agora os nossos seguidores também nas redes sociais, né? Quais são os projetos que a gente tem desenvolvido hoje, André? E por que a gente tem feito esses projetos? Olha, Ismael, eu acho que tudo vem ao encontro de um propósito que eu tenho para a minha vida, né? Assim que para eu juntar um time ali, que hoje é um time bem pequeno, né? Nós sabemos aí do nosso time, é eu, você, a Luciana, a Patrícia e o Daniel, e que temos esses desafios de crescer, né? E o crescer não precisa ser um crescimento no aspecto de alavancar, trazer mais funcionários, não, mas é o crescer no sentido de evoluirmos enquanto aquele propósito de comunicação que eu passei para vocês lá no começo do ano. E aí esses desafios vão acabando se encontrando, né, com alguns parceiros importantes. Um dos primeiros parceiros que eu contactei foi logo no final do ano passado, né, foi o Dr. Flávio, Constantino, da Clínica Valinhos, que é o dono do canal 8 da NET TV, e lá nós temos a VV8, e me falou se não queria fazer uma parceria. Eu entrava com o jornalismo e ele entrava com a tecnologia, com a infra, para nós produzirmos o jornalismo da TV, que já havia parado. Falei com você quando você chegou lá comigo, você aceitou esse desafio, né? E nós começamos, aí fizemos um piloto, que acabou não sendo o piloto, né, doutor Flávio, no afã de já fazer a coisa acontecer, né? Porque muitas vezes aquele ditado eu acho que é fato mesmo, né? O bom é inimigo do ótimo. Né? Já subiu lá e já começamos, então, nesse novo desafio aí. Isso foi importante, porque ainda não se monetiza com esse projeto, né? Mas ele passa a ser uma proposta nova, uma proposta comercial, né, para aquele anunciante que muitas vezes ele não tem o interesse de fazer um anúncio no jornal ou no portal de conteúdo, mas ele vê na TV, né, que tem um alcance diferente, que tem um público segmentado diferente, uma opção de levar a sua mensagem comercial até esse público, né? Eu acho que a TV é uma coisa bacana para nós, e lá na grade há uns outros espaços que talvez a gente venha a também assumir nos próximos meses aí, mas tudo vai depender da forma como nós estamos organizando o conteúdo do jornal, com a equipe dele também, que é uma equipe bem enxuta, né? Mas eu acho que foi uma parceria gratificante. O Dr. Flávio é uma pessoa também que tem o ideal dele, né? A TV é um sonho que ele tinha lá, tal. E assim como ele foi o pioneiro aqui na cidade na questão de provedor de internet, alguns aqui devem se lembrar da Raio, né? Então foi pelas mãos do Dr. Flávio que a tecnologia de provedor chegou à cidade, e a TV é isso. Então, uma parceria, né, cruzada, nós entramos com o nosso conhecimento, o nosso know-how, você com jornalismo lá, do âncora do jornal, e levamos isso a cabo. Outro desafio era nós fazermos a revista. O jornal tem toda uma trajetória de 53 anos, e nós sabemos que o jornal ele tem essa reflexão do cotidiano da cidade, e muitas vezes esses viés políticos, esses desafios políticos que a gente tem, muitas vezes a gente sabe que é que nem falar hoje de pandemia, né? As pessoas não gostam muito
de falar de pandemia, parece que a gente, o jornalista que é o grande propagador do coronavírus no Brasil. E isso é uma mentira. A imprensa ajuda a orientar, ajuda a disseminar o conhecimento necessário para que essa crise sanitária passe logo e as pessoas voltem a viver normal. Mas, por pensamentos outros aí que não vem ao caso a gente discutir aqui, se fala nessa situação. E a política é a mesma coisa. Então, quando você pega o jornal Folha de Valinho, no fim de semana, claro que nós vamos ter que falar de política. Nós vamos falar da prefeita Capitã Lucimar e das ações que ela toma aí por conta da pandemia, de ações que ela toma no cotidiano dela, em relação a projetos que ela envia para a Câmara, se ela perdeu, se ela ganhou, isso nós vamos acompanhar. Da mesma forma, nós vamos falar do Frank, que é o presidente da Câmara, nas suas relações com o Poder Executivo ou nas suas ações próprias de Poder Legislativo. Muitas vezes nós vamos falar do cartório eleitoral e da Justiça. A Justiça é um poder aqui meio apartado, né? Muita coisa a gente até não consegue checar direito por conta de algumas dinâmicas normais do processo judiciário, mas aquilo que nos cabe dar de notícia judiciária, nós damos. Então, os três poderes que fazem parte da rotina do cotidiano de Valinho, nós colocamos no jornal. Né? E muitas vezes as pessoas estão cansadas desse tipo de notícia. Então, viemos com essa ideia. Vamos fazer a up para cima. Né? E a ideia da linha editorial é criar uma revista com conteúdo inspirador, com conteúdo diferenciado, que trouxesse ideias, que trouxesse pessoas que viessem para uma leitura de fim de semana, né? Porque ela é uma revista digital, agora ela também tem o seu site, que ela viesse para uma leitura agradável, que ela pudesse, sobretudo, conhecer pessoas que, independente de pandemia, independente de unha encravada, faz e acontece. Né? O terceiro setor nosso é fabuloso. Esse mês, aqui na edição, nós falamos daquele projeto da CAVE, lá no São Bento. Né? Quer dizer, quem quer faz e acontece. Não espera o poder público, não espera, sabe, a pandemia passar, porque se a pandemia passar, independente da questão do alimento, né, que eu acho que é o premente hoje, porque as pessoas, independente de estarem presas dentro de casa, precisam ter alimento para comer. Mas a cultura é importante ser levada também. E a CAV está fazendo um trabalho muito bonito. Nós noticiamos os 50 anos do Clube de Mães, né? Para chegar a 50 anos, assim como a Folha de Valinho, teve pessoas que lá atrás lançaram essa semente. E essa semente germinou. Né? E acho que o bacana dessa edição, né? Assim como da outra foi aquele projeto lá que tem na Sobrapar, com a ONG lá que trata de questões sobre lábio leporino, esse mês a manchete era o quê? Era Deus. Né? Porque a pandemia fez com que o ser humano, de uma forma ou de outra, passasse a querer buscar mais a espiritualidade. Não importa lá o Deus como ele identifica, se é o Deus cristão, se é o Deus dos muçulmanos, se é o Deus do judaísmo, enfim, não importa. E nós fizemos uma reflexão para dentro da revista sobre essa questão, porque muito se falou, né, por uma ignorância de muitas pessoas lá, e a gente vê muito meme na internet, né, que teve o carnaval e teve uma escola de samba que mostrou o diabo arrastando Jesus pelo cabelo, né? Eu também sou contra, deixar claro aqui, que não aceito isso quando as pessoas, em nome da cultura, atentam um pouco contra essa questão da fé das pessoas. Nós precisamos respeitar, né? Nós temos que ser respeitados, mas muitos memes surgiram, né? Mostrando lá aquela cena e depois o sambódromo vazio, como se Deus estivesse se vingando. E nós não temos um Deus vingativo. Nós temos um Deus que tem um propósito com o planeta Terra, e o propósito dele no planeta Terra é com a sua criação maior, que é o ser humano. Quem perdeu o rumo nessa história toda foi o ser humano. E nós fazemos essa reflexão na revista. Isso é bacana também. E a gente estava comentando a semana lá, essa reunião lá de segunda-feira, né? Como a semana passada foi desafiadora. Né? Nós tínhamos que publicar a revista, nós tínhamos o jornal, e nós tínhamos o impresso, e nós tínhamos o jornal televisivo para fazer, e a rotina da empresa normal ali. Então foi legal. A newsletter também é outro projeto que a gente soltou. A newsletter ela chega todo dia através de e-mail, através das listas nossas de WhatsApp, para milhares de pessoas aí, com conteúdo já do dia. Né? Nós botamos a informação ali para a pessoa, é uma newsletter interativa, todos os links que estão ali são clicáveis e leva a pessoa
o portal, onde está a informação completa lá. Esses foram os projetos do mês de janeiro, fevereiro, e a gente avançou. E aí nós temos outros projetos agora, né? Até antes dos 53 anos, nós estávamos conversando sobre alguns projetos lá esses dias. Eu acho que o grande desafio para nós é fazermos o quê? A empresa, né, ela ter a rentabilidade para manter o negócio. E muitas vezes a gente vê lá o quão difícil é atingir uma meta financeira, porque quando põe o jornal na rua, né, as pessoas não entendem que é como se estivesse fazendo uma peça de teatro. Você leva meses para ensaiar e dentro desses ensaios, da composição de elenco, figurino, cenário, tudo, tem muita discussão, tem muita briga, tem muito arranjo, mas quando vai para a cena, né, para a boca de cena, ele está perfeito. Então, eu acho que nós buscamos, com os projetos do jornal, alicerçar um pouquinho daquilo que nós estamos querendo. Então, nós temos vários desafios. A gente vai agora, dentro do desafio, hoje à tarde até mostrei uma notícia muito bacana para a Luciana, que eu acabei de receber, mas é um projeto para o segundo semestre, né? Dos projetos de primeiro semestre, eu aprendi, né, nos cursos que eu tenho feito, que um dos grandes projetos que nós vamos lançar agora, na próxima semana, é o marketing digital, né? Então, nós vamos apresentar uma coisa bem bacana aí para empreendedores, para comércio, serviço aqui da nossa cidade, na área do marketing digital. E nesse aprendizado, o que a gente teve aqui, situações, né, do rito cotidiano nosso, é testar. É aquilo que eu acabei de falar, né? O bom inimigo do ótimo. E no marketing digital é aquele negócio. Teste, 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 teste. Se você não fizer teste, você não vai saber se é bom. Se você preparar um projeto ou um produto e querer que ele fique 100% para você poder lançar, você não vai ter 100%. Então, dentro desse contexto, nós temos trabalhado muito, nós temos estudado muito, treinado muito, né, com esse projeto Marketing Digital, e isso vai ser lançado agora nessa segunda quinzena. Nós vamos ter um projeto, eu criei um grupo essa semana, Ismael, que foi bem bacana, de uns amigos antigos, né, lá dos anos 80. Em 1985, aconteceu o Ano Internacional da Juventude. E eu, no meu interesse com a comunidade, eu já estava, né, como patrulheiro na prefeitura, sugeri uma ideia e um movimento aqui na cidade, né? E reuni os amigos meus e nós criamos o que nós chamamos lá SOS Juventude. O SOS Juventude deu um fruto muito bacana naquele ano e no ano subsequente, né? A gente agregou numas discussões sobre como a juventude estava caminhando. Era o início da epidemia, da pandemia de AIDS, né? Do HIV, e ninguém sabia muita coisa. Havia essa questão das drogas também muito premente, muito constante na vida dos jovens da cidade. Enfim, nós fizemos uma gincana, nós fizemos um evento, e pela primeira vez na história da cidade de Valinhos, a Orquestra Sinfônica de Valinhos veio, a Orquestra Sinfônica de Campinas veio tocar aqui em Valinhos com o maestro Benito Juarez. Ele fechou esse projeto. Essa semana, né, o ano passado completou 35 anos, eu já vinha trocando uma ideia, né, com alguns amigos, e eu resolvi reunir, criei um grupo, né, trouxe eles para dentro desse grupo, porque vai fazer parte de um projeto novo, né? Um projeto que a gente vai emergir agora, a partir do fim de março, e eu fiz uma experiência com alguns amigos meus, né? O pessoal que me conhece sabe que eu frequento 2 padarias ao sábado. Eu tomo café 2 vezes, 3, porque a primeira vez eu tomo com a minha mãe, então que eu pego o jornal às 6h30, às 5h30 na casa dela. Depois eu tomo mais uma vez na padaria aqui perto do Valinhense, na Dama, e com o Thiago, com o Ricardo, com o Marquinhos, sei que eles estão aí nos ouvindo. E depois saio dessa padaria, vou ao jornal, edito o site mais um pouco, lá para perto das 11, 11h30, eu vou lá na torre e a gente tem o grupo lá que a gente chama o grupo Senadinho, né? E o Senadinho é um grupo também de amigos, né? Que discutem lá, faz parte o Eduardo, o Beto, o Renato, o Franklin, o Mair, e a gente faz discussões filosóficas, políticas, enfim. E eu propus a esses 2 grupos um desafio, há uns 20 dias atrás, deles assistirem um documentário na Netflix, e eu recomendo a quem estiver ouvindo aqui, que não viu, que chama I Am, né?
que é dos maiores diretores de cinema americano. Ele é diretor de filmes de comédia, né? Como aquele de Deus lá, que é o Jim Carrey que faz, o Todo-Poderoso, o Máscara, enfim, vários filmes famosos. E esse diretor acabou tendo uma crise, que não foi só crise depressiva, teve um outro nome, a doença dele, e ele acabou, depois de vários meses em retido, né, ficando por conta dessa doença, ele resolveu sair de casa e fazer esse documentário para mostrar o quanto o ser humano tem poder de transformar a sociedade, tem poder de mudar a vida. E é um documentário fantástico, mexeu muito comigo. Eu já tinha assistido ele é de 2011, já tinha visto esse documentário, mas eu quis reavivar ele por conta desse projeto que nós vamos lançar. E por isso que eu quis reunir o pessoal das antigas lá, né, nesse grupo de WhatsApp, nós estamos fazendo uma discussão ali. E depois, quando eu for lançar esse projeto, que vai fazer parte, né, de um propósito do jornal, a ideia nossa é crescer e contribuir. Crescer enquanto empresa, enquanto negócio, e também contribuir com a nossa comunidade. A Folha Varis contribui muito. Poucas pessoas sabem que nós temos uma relação muito legal com o terceiro setor, né? Muito do que o terceiro setor manda para nós publicamos e nunca teve custo para ninguém. Nós temos o espaço, especificamente o nosso portal de conteúdo, que chama Terceiro Setor, todo o material de ações, tanto da FEAB, da Cerútil, da PAI, enfim, de todas as entidades, estão ali, né? Na revista, inclusive, nós falamos dos 20 anos do grupo Rosa e Amor, com a doutora Márcia, aí, essa mulher fantástica, né, que criou esse projeto bonito. E nós vamos lançar esse projeto. E, junto disso, uma reflexão que eu faço, né, porque quando eu criei o grupo essa semana, sobre 35 anos de SOS Juventude, pessoal, hoje eu estou com 52, vou fazer 53. O que a gente pode fazer, a vida já passou. Minha filha, a Rebeca, vai fazer 29 anos. Aí me vem à memória aquele senhor inglês que faleceu de Covid há pouco menos de um mês aí, né? Que o ano passado, esse senhor, às vésperas de comemorar os seus 100 anos, ele se fez um desafio. Ele queria ajudar o sistema de saúde dos ingleses e se propôs a dar 100 voltas no jardim da casa dele, né? Com andador. E aquilo mexeu. E a ideia dele era arrecadar lá 1.000 libras, né? 1.000 libras, era uma coisa pequena. E ele se tornou o maior exemplo mundial de como um ser humano pode fazer a maior campanha de arrecadação filantrópica da história. 230 milhões de reais ele arrecadou, são 30 e poucas milhões de libras, né? E ele foi homenageado pela rainha com o título de ser. Ele teve a esquadrilha da fumaça da Segunda Guerra, né, os aviões da Segunda Guerra, passando sobre a casa dele. Ele morreu, provavelmente, sendo o homem mais feliz do mundo naquele momento, embora tenha morrido de Covid. Mas ele deu um exemplo para mim que não importa a idade, você pode mudar. E um veículo de comunicação ele tem um poder de mudar, ele tem um poder de transformar a comunidade local. John Lennon falava, você pensa globalmente, mas você age localmente. Se eu quiser mudar o mundo, eu não vou conseguir, de fato. Mas eu posso impactar a vida de pessoas aqui. E esse propósito, né, que eu desafiei alguns amigos de assistir o I Am, e agora eu retomo, né, no mês de março, porque nós vamos lançar essa comunidade. Ela vai ser em forma de uma comunidade, e as pessoas vão entender isso depois, e as pessoas têm que participar. Aí vem o aniversário da Folha de Varis, 53 anos, nós estamos preparando um evento que nós vamos tratar especificamente do negócio de jornalismo. Eu troquei essa ideia com você lá. Estou fazendo contato, né, com a Abrage, com outras associações para a gente fazer esse evento. Ele vai ser um evento provavelmente online, né, meio híbrido ou meio online. Híbrido e um pouco físico, né, porque nós vamos ter que estar mediando esse evento. E outras ideias. Mas no campo da comunicação, Ismael, eu acho que nós temos muito para contribuir. A Folha de Valinhos, e a nossa equipe ali, nosso time, tá afinadinho nesse momento com isso. Nós sabemos que os desafios são grandes, mas o tema da live era olhar o futuro, né? E se a gente não olhar o futuro, não lançar uma luz sobre esse futuro, eu vivo resmungando sobre meus problemas presentes.
né? E eu aprendi uma coisa, naquilo que eu foco, expande. Se eu focar nos problemas, e eu sei que tem gente na live que tem problemas, e a gente vai expandir ele. Mas quando a gente foca numa ideia de solução, numa busca de solução, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu tenho uma fé em Deus, que eu acho que é Ele que conduz a minha vida de uma forma assim magnífica. E para quem conhece um pouco da minha história, sabe o que já aconteceu comigo. Deus tem uma narrativa comigo específica, uma narrativa baseada numa arquitetura, né? A narrativa de Deus comigo é assim: olha, depois você aí na Terra, agora você tem que cumprir o propósito teu. E se o propósito meu está no campo da comunicação e agora modernizando no campo do marketing, eu acho que a gente avança nesse sentido de crescer e colaborar, né? Quando eu falo, se a gente vê a pandemia, as entidades essenciais, eu sou fruto de um projeto de entidade social. Minha família morava lá onde é o Recanto dos Velhinhos, e nós acompanhamos a fundação do Recanto dos Velhinhos de perto, desde quando eles apropriaram aquelas áreas lá para construir essa entidade maravilhosa que acolhe idosos, né? Eu acompanhei o Anélio Zanuck. Nós temos um projeto, né, também aí que vai envolver alguns atores aqui da cidade, mas vai sair no aniversário da cidade, né? E o Anélio Zanuck eu acompanhei durante 25 anos, durante a fundação da Casa da Criança, né? O Anélio veio antes do Estatuto da Criança e do Adolescente e criou uma das instituições que ganhou prêmios importantes o ano passado, né? Importante, e nós sabemos qual foi a trajetória para se legitimar como instituição social que cuida de crianças vítimas de maus tratos. Por anos eu fui diretor da Casa da Criança e por anos eu e muitos amigos, né, alguns desse grupo até que nós criamos, promovemos gincanas aqui na cidade durante 6 ou 7 anos para fazer arrecadação, primeiro para fazer a arrecadação de cestas básicas de Natal. Nós fizemos uma das maiores campanhas de arrecadação de alimentos da história do município, lá também nos anos 90, comecinho dos anos 2000, e para a construção da quadra da Casa da Criança, onde são feitos os eventos lá, né? E tudo isso, para mim, assim, se eu colaborei um tempo lá atrás, e isso me fez um pouco do homem que eu sou hoje, eu preciso continuar contribuindo. E se eu tenho um veículo de comunicação nas mãos, né, que está usando outro tipo de voo, que quer colaborar, que quer crescer primeiro, que quer colaborar com a comunidade, nós temos que abrir as portas. E hoje a Folha de Valinhos está nessa vibe, né? Hoje foi bacana lá na TV, né? Porque foi a primeira vez que eu fui fazer aquele áudio lá e você viu quanto tempo eu levei para gravar. Você, nas primeiras, já saía, né? Você já está mais ambientado. Mas é isso, né? As possibilidades nossas de olhar o futuro é desta forma. Eu creio que Deus tem propósito na vida de cada ser humano que ele coloca na Terra. Dos 7 bilhões e pouco, ele tem propósito. Só que quando a gente esquece esse propósito e sobrevive, né, no cotidiano, com ranço aqui ou com ranço ali, a gente acaba se perdendo e não cumpre esse propósito. Muita gente vai embora da Terra e acaba não cumprindo o propósito, né, que tem que cumprir. E o propósito se cumpre localmente, né? Sua palavra é adequada, né, quando a gente fala dos projetos, porque a gente já ouviu dizer e a gente já viveu isso também, né, que cada crise gera uma oportunidade, né? E nesse tempo de pandemia, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente lamenta, não é, as famílias aí que perderam familiares, né, nesse tempo de pandemia. Nós já temos aí mais de 200 mortes, né, na nossa cidade, mas a gente sempre lembra também que é um tempo de descobertas, é um tempo de oportunidades, é um tempo de olhar, não é, para dentro de si e reconhecer novas habilidades e a incrível capacidade que a gente tem de se adaptar às circunstâncias que a vida nos dá. E enquanto veículo de comunicação, a gente vê isso, né, André? Porque nesse tempo, com tantos desafios, com um veículo de comunicação de 53 anos, com distribuição gratuita, que já passou por tantos desafios, vem agora se reinventando na sua maneira de fazer, não é? Porque o que fazer, a gente sabe, né, de toda a equipe, de toda a história, que nos permitiram chegar até aqui, cada um dando a sua contribuição. E agora a gente tem aí diante de nós novos desafios, a newsletter, como você falou aí, a live é uma proposta que a gente tem aí de semanalmente convidar pessoas que fazem
parte aí da nossa cidade, que contribuem direto e indiretamente com a nossa cidade, não é? A revista digital, a revista Up Valinhos, essa proposta que a gente tem de parceria com a VV8 TV. Então, são projetos, né? Esses 4 projetos já são projetos que estão em andamento. A gente, claro, que busca alternativas para ampliar isso, e a gente conta com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que sabem da seriedade do nosso trabalho, e os novos projetos, né, que o André compartilhou aí, porque a crise gera oportunidades, a crise nos dá novas possibilidades, não é? E a nossa equipe tem caminhado nessa direção. E pensando em futuro, a gente pensa não somente no veículo de comunicação, como a sua palavra trouxe aí também, mas em termos de vida, não é? Porque é isso, nós temos uma vida, nós temos a possibilidade agora, diante de uma grande crise, de olhar para todo esse cenário, de olhar para dentro de nós mesmos, de olhar para o próximo de maneira diferente, de olhar para tudo que envolve a nossa cidade, o nosso bairro de maneira diferente, de olhar para a nossa comunidade, aquela pequena comunidade, seja numa igreja, numa escola, numa associação de moradores, de bairro, não é? Ou de alguma categoria profissional, de olhar de maneira diferente, né? E entender que a gente precisa ser mais parceiro, né? Eu lembro que no momento de pico da pandemia, né? Do primeiro pico, que a gente já está em outro pico, né? Já vivemos uma outra realidade, né? Mas naquele primeiro momento falava-se muito sobre o novo normal, o novo normal. E eu tenho a impressão de que esse novo normal, ele não aconteceu. Se aconteceu, foi para pior, porque a gente vive e a gente percebe mais intolerância, mais insensatez, a gente vive um período muito conturbado, e aí eu nem digo só da circunstância que está fora do nosso controle, né? Porque a pandemia é algo que não está no nosso controle, mas a maneira que a gente tem de encarar e de administrar, aí sim, essas coisas estão sob o nosso controle, né? Então, agora que a gente está diante de um novo ápice aí de pandemia, que as cidades aí da nossa região já têm adotado estratégias, a nossa cidade tem adotado estratégias também para enfrentar aí esse novo momento, a gente para pensar na necessidade, não é? De como que esse olhar para o futuro, como eu projeto esse olhar, o que que eu vou fazer para que esse futuro seja diferente, seja melhor, né? Então, a gente percebe aí com essa sua palavra que a gente tem esse compromisso, não é, enquanto veículo de comunicação, um compromisso de informar, claro, nós sabemos da responsabilidade que temos enquanto grupo FV, né, enquanto grupo de comunicação, mas a gente sabe também dessa responsabilidade social que a gente tem de auxiliar na formação do cidadão, que tem os seus direitos, que tem os seus deveres, não é? Então, fica aí também a nossa palavra de reflexão aqui, que vai além da história de um veículo de comunicação, além da história do jornal mais antigo, mais tradicional da nossa cidade, além da projeção de novos projetos para que a gente continue exercendo esse jornalismo, mas é uma palavra para a vida, não é? Que nós possamos olhar para o futuro de maneira diferente e trabalhar para um futuro de maneira diferente e trabalhar a cada dia com pequenos gestos, né? Mudando a nossa rotina, com hábitos novos, para que, de fato, esse futuro diferente, melhor, chegue, né? E realmente traga alento, traga alívio ao nosso coração e nos transforme em pessoas melhores, em pais melhores, em mães melhores, em irmãos melhores. Eu acho que esse é o nosso foco, né, André? Fazer aí da nossa vida uma vida melhor e usar das nossas habilidades, dos nossos talentos, para que a nossa vida, de fato, seja melhor e venha impactar aqueles que estão ao nosso redor, né? Isso mesmo, Mael. Concordo com você. Eu creio que eu não quero me parecer aqui nada mais sábio que ninguém, mas eu gosto, porque é o meu campo de estudo, né? De citar as pessoas que eu leio, que eu estudei, né? Há dois pensadores, né? Que eu acho que nesse momento trazem à tona o que nós estamos vendo. O Zygmunt Bauman era um sociólogo polonês, ele já falecido, né? E ele trata muito dessa questão da realidade líquida. Hoje a gente vive em um mundo disforme, né? Hoje você vê uma coisa assim que não dura tanto tempo. Você virou, já mudou, né? O relacionamento, se eles são líquidos,
é muito do que ele vai tratando, né? Nós temos uma sociedade que é desta natureza, né? E o outro foi Humberto Eco. Humberto Eco faleceu também há pouco tempo. Ele tem uma série de frases, né? Que as redes sociais, a internet acabou dando voz aos imbecis, né? Tem muita gente, eu acho que tem que ter direito à expressão. Só que as pessoas precisam entender que muitas vezes o conhecimento hoje ele está acesso de todo mundo, ele não é negado a ninguém. Então, para você muitas vezes emitir opinião, para que aquela coisa não vire ira, não vire raiva, não vire ódio, como as redes sociais fizeram com a nossa campanha eleitoral, não a local, mas a nossa campanha nacional, né, para presidente, dividindo o país, e a gente vê esses movimentos dessa forma, movimento anti-vacinas, coisas assim que é inaceitável. Em pleno século XXI, nós temos que discutir, enfim, situações de civilidade, né? Que é o mínimo que você precisa para avançar enquanto raça humana, é respeitar o outro. Né? A gente saiu das cavernas lá atrás porque a gente conseguiu se entender enquanto homem que precisava ir lá fora e caçar, sobreviveu. E agora a gente sai todo dia para a rua, é uma fechadinha no trânsito, você quer matar o outro, literalmente. Né? Então, esse desdém com o próximo, que a gente tem visto muito, e eu fico muito irado quando a gente vê essas imagens de aglomerações, de festas, de pessoas que não respeitam, né? E acham que tudo é conta da imprensa. A imprensa está fantasiando, a imprensa está extrapolando aquelas cenas dantescas de Manaus. Não fomos nós que inventamos, né? Não foi a TV Globo, não pode satanizar ela de qualquer jeito, mas se passou no mundo inteiro. O que aconteceu em Quito, no Equador, no ano passado, no comecinho da pandemia, foi o que aconteceu em Manaus. Diferente, olha que engraçado, né? A Itália, nesse começo de pandemia, há um ano atrás, vivia aquelas cenas dantescas das pequenas cidades da Itália, recolhendo os corpos, né, que não tinham lugar para pôr, nos caminhões do exército, deixando a cidade. Aquilo impactou o mundo e ninguém achava que aquilo ia chegar aqui. Hoje a Itália, Portugal, a Europa, porque cumpriram regras de civilidade, avançam com isso. Por quê? Eu estou falando isso? Porque a informação, a comunicação é a base da evolução do homem. Não estou dizendo que é o essencial. Se quiser ficar ignorante, você fica. Você vai nascer, você vai poder se alimentar, comer, se você tiver todo acesso a isso. Então, não precisa botar nada no teu intelecto. Mas se você quer avançar, você tem que consumir conhecimento. Eu acho que uma das grandes vantagens do mundo do século XXI, com toda a tecnologia, e hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui no Brasil praticamente o dobro de telefone celular e smartphone do que a nossa própria população. Nós temos 210 milhões de habitantes. O dobro de tudo isso é acesso à informação. Ah, mas André, você está vendo um recorte meio enviesado, que assim é no sul, no sudeste, e tem isso. Tudo bem, mas a maior parte das pessoas do Brasil tem esse acesso. Falta tecnologia de ponta, 4G melhor para o norte, centro-oeste, nordeste, mas, sobretudo, é conteúdo informativo. Eu aprendi, quando eu fazia faculdade de jornalismo, com a professora, que chamava Cremilda Medina, era da USP, tudo é informação. Então, você tem que sair, você lê o outdoor, você lê uma placa, você vai lendo os conteúdos que tem. Depois você tem que fazer a abstração, tem que separar e tem que refletir sobre o conteúdo. Ler livros, né? Eu tenho paixão por ler. Eu fico chateado quando você percebe que tem pessoas que não gostam de ler. Preferem passar um domingo vendo a internet ou vendo hoje a Netflix, né, que é uma plataforma de vídeo. Eu também assisto, não vou dizer que eu não assisto. O grande problema é que o imaginário coletivo, o reflexivo da gente não aparece, ele não é levado. Quando você lê, você trabalha os outros sentidos. Né? O cérebro da gente é assim. E a informação, a comunicação tem esse papel. Ele é essencial. Quando nós tratamos de comunicação e informação local, nós temos essa responsabilidade, com ética, com responsabilidade de tratar a notícia e levar as pessoas. Ah, mas o jornal lá é de grupo tal. Abstrai daquilo, aquilo que de fato você não interessa, tira daquilo aquilo que te interessa. No fim de semana, nós lemos os nossos concorrentes, não lemos? Porque muitas das notícias que eles dão, nós não conseguimos dar, muitas das informações que, às vezes,
eles dão, né? Porque olharam alguma que nós demos, assim como nós, uma semana da frente, vamos fazer alguma coisa a respeito disso. Mas, sobretudo, eu acho que é a participação. Os meios de comunicação local, eles têm esse trato, eles têm essa responsabilidade e esse trato com a comunidade, de fazer com que a informação seja mediada de forma responsável e que seja levada a todo mundo. Claro que hoje eu pego um celular, eu en passant, eu li uma manchete, eu acho que eu estou informado. Isso é mentira. Né? Quando você pega um jornal, você lê a manchete, você lê um pouco do texto, você começa a entender o que aconteceu na tua semana, o que aconteceu ali. Mas o que a gente tem visto hoje, agora à tarde vindo para casa, eu passei em frente à UPA, me assusta ver as tendas da UPA ali com mais de 5 ou 6 pessoas. Né? Porque o reflexo do que nós estamos vendo ali é de 10, 15 dias atrás. E a gente está num ciclo difícil. Eu acho que a pandemia é desafiadora para a saúde, da mesma forma que ela é desafiadora para os meios de comunicação, no combate a fake news, no combate ao negacionismo, no combate a todos esses movimentos que não entendem que o jornalismo, que o jornalista tem de fazer esse trabalho. E muitas vezes se expondo também, né? Assim como o médico lá na ponta está se expondo, o jornalista vai apurar uma informação, vai apurar uma notícia. E esse é o papel nosso. Eu acho que a Folha de Valinhos, cumpre esse papel. Nós estamos aí, acho que chegando ao fim, né? Não sei quanto tempo que ainda temos, mas esse é o papel. Nós temos projetos, nós queremos olhar para o futuro, mas com aquela ideia, crescer e colaborar. E eu acho que assim, esse projeto social que nós vamos lançar aí no fim de março, ele vem ao encontro do anseio da própria comunidade, trazer outros atores para dentro de uma proposta onde todo mundo vai ser ator principal, não vai ser coadjuvante. Essa é a proposta. Nosso bate-papo foi muito legal. É claro que merece parte 2, né? Nós teremos parte 2. A gente promete se preparar melhor também, né, André? Com certeza. Mas foi bom demais. Foi bom. É bom que as pessoas também conheçam um pouquinho da história da Folha de Valinhos, conheçam a sua trajetória à frente do jornal, conheçam um pouquinho da equipe de trabalho que está ali, porque todos os dias, não é? A gente tem uma equipe enxuta, uma equipe pequena, mas uma equipe que se doa, que se dedica, e a cada semana tem colocado o nome, né, da Folha de Valinhos, e através dos diferentes produtos, alcançando a nossa sociedade aí de diversas maneiras, né? Então foi muito legal conhecer um pouquinho da nossa história, da sua trajetória, dos seus planos e projetos aí para o futuro. E é claro que essas informações as pessoas podem continuar acompanhando aí nas nossas redes sociais. Fica aquele segundinho do merchandising, folhadevalinhos.com.br, você pode acessar e acompanhar mais informações. Acesse as nossas redes sociais também, nós estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, em breve o nosso canal no YouTube também. Você pode acompanhar também o nosso jornal ali em parceria com a VV8. Você pode acessar o nosso site, revistaupvalinhos.com.br. Você pode solicitar a nossa newsletter aí, enviando um e-mail para a gente, folhadevalinhos@gmail.com. Você pode, de alguma maneira, nos encontrar na rua Antônio Carlos, número 153, sala 3, no centro da cidade, porque nós estaremos sempre à disposição. Um dos slogans, André, do jornal era: na Folha de Valinhos, o jornal que faz mais por você. A gente pode dizer que a gente está fazendo bastante agora, né? Bastante. Show de bola, Ismael. Isso mesmo, tá aqui, ó. Entendendo tudo. Bacana. Parabéns. Parabéns pela condução. Valeu. Foi muito, muito bom. Gostei. Encerramos esse tempo, então. Obrigado, André. Boa noite. Bom descanso. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom descanso e até a próxima.